Olá pessoal, beleza? Tudo jóia com vocês? Aqui é o professor Marco Aurélio de Física e na aula de hoje nós vamos estudar característica vetorial dos movimentos. Como assim, professor? Vamos entrar com mais detalhes agora no estudo de lançamentos oblíquos. Professor, o que é lançamentos oblíquos? O que significa essa palavra oblíquos? Curvo, tá? Um lançamento oblíquo, um lançamento curvo, ok? Um lançamento que faz essa curvinha aqui no espaço, tá bom? Essa bola aqui de golfe ou então a pedra de uma catapulta fazem esse tipo de arco quando são lançados no espaço, né? Quando são lançados aí no ar, ok? E nós vamos estudar esses lançamentos oblíquos. Eles são muito presentes no nosso cotidiano, então é muito importante a gente estudá-los, tá bom? E vamos usar aí conceitos da cinemática. Mas você pode se perguntar por que estudar então lançamentos oblíquos, né? O que a gente quer extrair deles? Por exemplo, quando você faz um lançamento oblíquo, curvo, quer saber qual vai ser a altura máxima que esse projétil, essa bola, vai atingir. Ou você também quer saber, por exemplo, qual que vai ser a distância máxima que este projétil, aí, essa bola, irá alcançar. Beleza? Bom, então, basicamente é para isso que nós estudamos lançamentos oblíquos. Saber a altura máxima e saber aí a distância máxima dos projéteis que são lançados, tá? Isso é muito interessante, por exemplo, em balística, né? Que é o estudo de projéteis que são lançados de forma oblíqua, ok? Então vamos lá, continuando nossos slides. Bom, um lançamento oblíquo, eu separei o exemplo aqui de um chute, né? Em um campo de futebol. Sabe quando o goleiro dá um tiro de meta ou quando o zagueiro dá aquele chute? Então, você pode observar esse lançamento oblíquo de duas maneiras, tá? Aqui nós temos representados aqui, né, um olho, né, o observador 1 e o observador 2, ok? Como assim, professor? Porque é o seguinte, o observador 1, aquele que está atrás do campo, né, de futebol, ele está vendo a bola fazendo o movimento dessa forma aqui, ó. Ele está aqui, vai ver a bola fazer isso aqui. Ok? Ou seja, ele não vai ver a bola fazer nenhuma curva, tá? Ele vai ver a bola apenas subir e descer, porque ele está atrás do campo e para ele a bola fará esse movimento. Você pode ter percebido, né, que ao chegar na parte lá de cima, né, a bola deu uma pequena parada e a bola apenas fez um movimento no eixo vertical. Na física, nós chamamos esse eixo vertical muito comum, né, chamar de eixo Y, tá? Então a bola ela faz apenas um movimento nessa linha vertical, como você pode ter visto aí agora, entendeu? Massa, viu? E olha só, pessoal, continuando, tá? Então, como que é esse movimento, né? Porque nós vimos que o movimento ele pode ser um movimento em velocidade constante ou um movimento com velocidade variável. Você deve já ter observado isso de forma empírica, de forma experimental, que quando a bola atinge o seu ponto máximo lá em cima, ela meio que dá uma parada, na verdade, no eixo Y, né? Ela alcança o ponto máximo, a velocidade atinge o valor zero e aí a bola começa a retornar para o chão. Então, nós temos aí a composição de movimento acelerado, tá? Um movimento acelerado, aí, ó, uma aceleração, né? Desaceleração que está freando a velocidade da bola, ok? A bola sai com uma velocidade VI, velocidade inicial, que também poderia ser representada por V0, né, indicando velocidade inicial também. E aí, no final, lá em cima, a velocidade é zero, ou seja, durante esse percurso, essa primeira metade do movimento, a velocidade da bola no eixo vertical foi diminuindo, tá? Então nós sabemos, então, tendo com base nesses dados, que no eixo vertical, né, como você pode ver aí, há um movimento acelerado, tá? Professor, o senhor falou que a velocidade dele está diminuindo. Como que é movimento acelerado? Pessoal, quando nós falamos em aceleração, pode ser tanto positiva ou negativa. Nesse caso, foi uma aceleração negativa porque diminuiu a velocidade do objeto aí da bola, tá? Bom, qual que é a aceleração, professor, que está submetido essa bola? Uma vez que não, aparentemente, né, qual que é a força que está atuando nessa bola? Bom, a aceleração que está submetida a essa bola é a aceleração da gravidade, ok? O módulo dela, o valor dela positivo, é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas esse valor ele é constantemente arredondado para 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, quer dizer que a cada segundo que a bola está subindo, a velocidade dela está diminuindo
em aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo, perdão. Beleza, então essa é a aceleração, porque existe uma força puxando a bola para baixo, que é a força peso, tá? Então a responsável pela aceleração da gravidade para baixo que a bola tem é por causa da força peso atuando sobre a bola. Ok? Aqui está o valor aproximado da gravidade, em 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Beleza. Bom, então é isso que vai ser visto então no eixo vertical para quem está atrás do campo, ali, né, observando o chute. Ok, então essa é a visão do observador 1. Vai ver a bola apenas subindo e descendo, ok? Beleza, maravilha. Agora, e o observador 2? Como que ele vai observar essa bola? Vamos supor que tem uma câmera aqui, um drone, no meio do campo, lá em cima. E aí ele vai enxergar o movimento da bola de que maneira, né? Ele vai ter a visão superior do movimento e ele vai enxergar simplesmente a bola fazendo um movimento horizontal, ok? Vai fazer um movimento horizontal, tá? Não vai fazer curva nenhuma, tudo mais. Vai fazer um movimento horizontal em linha reta. Esse movimento horizontal acontece aí, obviamente, né, no eixo horizontal. É comumente chamado também de eixo X, tá bom? Então é muito comum se referir ao eixo horizontal como sendo o eixo X, tá? Beleza, professor. E esse movimento, ele é acelerado? Ele é com velocidade constante? Como que é esse movimento? Lembrando, né? No eixo Y, que é o eixo vertical, nós temos a atuação da força gravitacional. A força gravitacional, ela atua de cima para baixo, né? Ela atua no eixo vertical. Quando você solta um objeto, ele cai verticalmente, tá? Ele não vai para os lados ali, né? Então, o que acontece? Na horizontal não existe atuação de forças sobre a bola, não existe atuação de forças aqui durante esse movimento da bola enquanto ela está na horizontal, no chute, né? Beleza, então esse é um movimento que nós já estudamos, movimento retilíneo uniforme, ou seja, a mesma velocidade com que a bola começa o movimento é a mesma com que a velocidade que a bola vai terminar o movimento, se visto de forma horizontal, tendo aí como referência o observador 2, né, que está aí em cima do campo, vendo o campo de forma superior, está vendo o movimento de forma superior. Então, a velocidade ela vai ser uniforme, vai ser um movimento retilíneo uniforme. Então, olha só, pessoal, nós temos, para esse movimento oblíquo, feito em 2 dimensões, nós podemos separar ele tanto no movimento vertical, no eixo Y, quanto em movimento horizontal, de acordo com o observador 2, para o eixo X, ok? São 2 visões para o mesmo movimento, tá bom? 2 visões para o mesmo movimento. Para o observador 1, teremos aí a visão de um movimento com aceleração, tendo em vista que a velocidade da bola começa com o valor e termina lá em cima tendo o valor 0, então vai desacelerando e depois vai acelerando novamente para baixo. Já o observador 2 vai ver a bola simplesmente fazer um movimento normal, velocidade constante, movimento retilíneo uniforme. Mas é o mesmo movimento, tá bom? Beleza. Ó, um fato também importante. Se para o observador 1 a bola demorou, sei lá, 3 segundos subindo e descendo, né? 3 segundos. Para o observador 2 também vai ser o mesmo tempo, porque é o mesmo movimento, ok? O mesmo tempo que leva para o observador 1 observar o movimento de subida e descida é o mesmo tempo que o observador 2 também leva para observar o movimento da esquerda aqui para a direita, tá bom? Beleza, então se você tem aqui o eixo, o observador 1 atrás do campo, ele vê lá, né, a bola em 3 segundos fazendo todo o arco, o observador 2 em cima, na visão superior, também vai ver no mesmo tempo, 3 segundos, a mesma duração do movimento para os 2 observadores. E agora, faz sentido para você que o movimento pode ser decomposto, né? Faz sentido para você, depois dessa explicação do movimento oblíquo sendo visto de 2 formas diferentes, da forma vertical e na forma horizontal? Faz sentido então para você que ele pode ser decomposto? Vamos nos aprofundar então nisso. Bom, nós vimos então por que estudar, né, o movimento oblíquo, ok? Porque
Nós queremos saber a altura máxima e ao alcance máximo, tá? Bom, calculando a altura máxima de um lançamento oblíquo. Agora nós vamos para a parte de deduzir equações, que essas equações podem ser usadas em qualquer exercício de lançamentos oblíquos, tá? Mas você vai entender aqui de onde que elas vieram. E juntamente vamos revendo conceitos da cinemática. Nós vimos que o eixo Y é o eixo vertical. É aquela visão lá do observador 1, atrás do campo, ok? A bola começa com uma certa velocidade e chega lá em cima, dá uma leve parada. Vamos pegar apenas então essa parte que a bola sobe, ok? Não vamos estudar a segunda metade do movimento, que é quando a bola lá de cima desce para a superfície. Então vamos estudar apenas a primeira parte, que é quando a bola está aqui embaixo e atinge a sua altura máxima, porque é justamente essa altura máxima que nós queremos descobrir. Beleza. Bom, a bola começa com uma velocidade y inicial, tá? Se atente aqui ao subíndice y, ok? Vy quer dizer que é a velocidade do eixo y. I quer dizer inicial. Poderia ser zero também? Poderia. Vy zero quer dizer que é a velocidade inicial do eixo y. E aqui em cima nós temos a velocidade final, né, no eixo y, que nós sabemos que é zero, porque como nós estamos tratando da altura máxima, e na altura máxima nós sabemos que a velocidade da bola vai ser zero, pelo menos aqui no eixo y, tá bom? Beleza. E a aceleração a qual a bola está submetida no eixo vertical é a aceleração da gravidade, que aponta para baixo, tá? Ela aponta para baixo. Por apontar para baixo, nós devemos aí então referenciar essa gravidade com um sinal negativo, ok? Nós podemos até colocar já aqui um sinalzinho negativo da gravidade e colocar o sinal positivo na velocidade por estar apontando para cima, tá? Então é importante entender que quando nós falamos da característica vetorial do movimento é justamente isso. Beleza, vamos continuar então. Bom, nós queremos descobrir o ΔY, né? Que é do deslocamento máximo do eixo Y, a altura máxima que ele vai conseguir alcançar. Qual que é a fórmula que nós podemos usar para isso? Tem a fórmula de Torricelli, né, que nós já estudamos. É a fórmula de movimentos acelerados, que não depende do tempo, tá? Você não precisa de saber quanto tempo a bola ficou aí em movimento para se saber qual vai ser a altura máxima que ela atingiu. Bastando saber qual que é a velocidade inicial da bola, você já sabe, né, qual que vai ser a altura máxima que ela vai ter atingido, tá? Vamos então deduzir isso daí. Nós queremos agora isolar esse ΔY, mas vamos substituir primeiro aqui alguns dados, né? A velocidade final nós vimos que é zero, tá? Então vamos substituir a velocidade final por zero. E também nós vimos que a aceleração vale menos g, então nós vamos substituir a aceleração por menos g. Por que menos g, professor? Porque justamente, né, a aceleração está voltada para baixo, ok? Beleza. E ΔY é igual à altura máxima. Então vamos colocar tudo isso aqui na equação. Tá aí, né? Está aí na equação. 0 ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2g vezes a altura máxima, tá? Beleza. Bom, e agora, professor? Agora é o seguinte, vamos passar a velocidade inicial ao quadrado para o outro lado, né? Aí passamos para o outro lado, né? Ele estava aqui do lado direito, somando, passou para o outro lado, subtraindo. O sinal menos que está nos dois lados vai embora, né? E o 2g que está aqui multiplicando a altura máxima vai passar para o outro lado dividindo, né? Beleza, passou para o outro lado dividindo. Então quer dizer que a altura máxima vai ser velocidade inicial do eixo y ao quadrado dividido por 2g, professor? Exatamente, é isso aqui. Ah, legal. Muito bom, professor, bacana. Professor, mas isso daí vale quando a gente sabe qual que é a velocidade inicial, né, do eixo y, é verdade? Isso. Mas se a gente souber a velocidade inicial dele sem ser do eixo y, como assim? Veja só. Você tem aqui a bola, né? Ela tem uma velocidade inicial aqui, ó. Vamos supor que o exercício te dá essa velocidade aqui. Ela não te deu a velocidade do eixo y. Ela te deu a velocidade normal aqui da bola, né? Mas você, para calcular qual que vai ser a altura máxima, precisa da velocidade do eixo y, no eixo y, uma velocidade aqui no eixo y, tá? Então, qual que vai ser essa velocidade? Vamos lá. Ele te deu a velocidade aqui, qual que é o valor do vetor velocidade, né? Aqui, nesse velocidade. Mas essa velocidade, você sabe que ela é uma composição, né, da velocidade do eixo x, ela pode ser decomposta na velocidade do eixo y e velocidade do eixo x, ok?
Beleza. Ó, essa velocidade com que ele sai do chão, né, para fazer o movimento oblíquo dele, tem um certo ângulo, tá? Ele tem um certo ângulo que essa letra grega é chamada de alfa, tá bom? Beleza. Como nós queremos descobrir aqui a velocidade do eixo Y, nós temos que projetar essa velocidade que ele está saindo aqui no lançamento no eixo Y, tá bom? Então essa aqui é a velocidade do eixo Y, tá? E é justamente ela que nós queremos descobrir, ok? Beleza. Então vamos lá. Seno de alfa, seno na matemática, você sabe que seno é cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa do triângulo retângulo. Então olha só, você tem aqui o ângulo alfa. O cateto oposto a esse ângulo é justamente o V0y, a velocidade inicial do eixo Y. E a hipotenusa é o cateto que está na frente do ângulo de 90 graus, que é o V0, tá? Então nós vamos substituir aqui, ó, seno de alfa é igual a V0y dividido por V0. Beleza. Como nós queremos descobrir V0y, o V0 que está dividindo aqui vai passar para o outro lado multiplicando, pessoal. Então o V0 estava aqui, ó, passou para o outro lado multiplicando. Então esse aqui é o valor do V0y, tá? Então olha só, como a altura máxima nós deduzimos no slide anterior, que é a velocidade inicial no eixo y ao quadrado dividido por 2g, né, que é o valor da gravidade, vamos substituir esse V0y pelo que nós encontramos aqui, ó, V0 seno de alfa. Então tá aí, ó, no lugar do V0y, colocamos V0 seno de alfa. Como o V0y estava ao quadrado, o V0 seno de alfa também vai estar tudo ao quadrado, né? Tá aqui. Então esse aqui é a altura máxima, professor? Exatamente. É a altura máxima com que nós temos o lançamento oblíquo, né? Tá bom, tudo jóia, né? Legal. Então vamos lá. Continuando então aqui a nossa explicação. Beleza, professor, nós deduzimos a fórmula para a altura máxima do lançamento oblíquo. Mas e para como que vai ser qual o ângulo, né, que nós vamos saber que vai ser mais longe para ele alcançar? Por exemplo, tem esse ângulo aqui, ele vai até aqui. Poderia aumentar o ângulo, ele ia mais alto e ficaria mais perto, né? Ó, caiu mais perto. Ou poderia diminuir o ângulo, né? Diminuir o ângulo e aí ele cai um pouquinho mais longe só, né, do que o anterior. Então, como saber qual é o ângulo correto se eu quiser que o projeto tenha um maior alcance? Como que eu calculo isso, professor? Qual que é a fórmula? Vamos lá então. Para você saber qual que vai ser o alcance máximo, precisa de analisar esse movimento agora no eixo horizontal, né? Nós fizemos anteriormente para o cálculo, para a fórmula da altura máxima, a análise do movimento no eixo vertical, no eixo Y. Agora, para o cálculo, a fórmula do alcance máximo horizontal, nós devemos olhar para o eixo X, tá bom? Beleza. Então, devemos descobrir qual que vai ser o V0x, tá? O V0x, agora nós vamos aqui fazer, né, a fórmula que nós vamos usar para o movimento no eixo X, o movimento horizontal, é o só sorvete, que nós já vimos essa fórmula anteriormente, ok? Então, o só sorvete, né, ela é uma fórmula de movimento retilíneo uniforme, que é o caso do movimento aqui que nós estamos estudando, ok? O lançamento oblíquo, o seu eixo horizontal constitui então aí um movimento retilíneo uniforme. Vamos supor que o espaço inicial, o S0, seja 0 metro, né? É a origem do movimento, está aqui, 0 metro. O V0x é a velocidade do corpo projetada no eixo X, tá? Da mesma forma que nós tínhamos a velocidade do corpo projetada no eixo Y, nós aqui temos agora a velocidade do corpo projetada no eixo X, ok? Então é essa velocidade V0x que nós vamos deduzir agora. Bom, para isso vamos lançar mão do cosseno do alfa. Nós vimos anteriormente o seno do alfa, né? Cateto oposto ao alfa dividido pela hipotenusa. Já o cosseno é um conceito lá da matemática que é o quê? O cosseno de alfa é o cateto adjacente, é o cateto ao lado do ângulo alfa dividido pela hipotenusa, tá bom? Beleza, hipotenusa, lembrando, é o cateto à frente do ângulo de 90 graus. Beleza, então vamos substituir então, V0x é o cateto adjacente dividido pelo V0, que é a hipotenusa, tá aí. Como nós queremos descobrir o V0x, vamos passar o V0 para o outro lado
multiplicando, né? Tá aí. Então o V0 estava aqui embaixo dividindo, passou para o outro lado multiplicando. Então isso aqui é o V0x, tá? É cosseno de alfa vezes a velocidade inicial. Bom, lembra da nossa fórmula só sorvete, né? No eixo x, ó, o V0x nós vamos substituir pelo que nós descobrimos, né? Que é o cosseno de alfa vezes V0. Tá aí. Então, só sorvete tá aí, ó. No lugar do V0x nós temos o V0 cosseno de alfa, que é o que nós descobrimos, vezes o tempo, tá? Então essa é a fórmula para você saber qual que foi aí o alcance máximo, né, do lançamento, né? Bom, nós sabemos que o cosseno de alfa, ele tem aí valores entre 0 e valor entre 1. O valor máximo de cosseno é 1, tá? E o valor mínimo é 0. Ó, se o cosseno aqui for 0, não vai ter alcance nenhum, porque 0 vai multiplicar pelo tempo e vai ser 0. Então o S final vai ser 0 e aí não tem alcance máximo aí. Para ter alcance máximo, o cosseno tem que ser 1, ok? Porque se o cosseno for meio, for um valor entre 0 e 1, esse valor aqui vai diminuir. Vai ser um valor menor do que poderia ser caso o cosseno fosse 1, tá? Então com o cosseno valendo 1, é o máximo valor que o cosseno pode obter, pode ser, logicamente é o máximo valor que essa expressão pode ser também. Quando que o cosseno é 1? Quando o ângulo vale 45 graus, ok? Quando o ângulo alfa valer 45 graus, nós teremos o S máximo aqui na fórmula, tá? E aí, portanto, quando você for fazer um lançamento oblíquo e quer fazer um alcance máximo aqui, deve fazer um alcance tal, um lançamento tal que o ângulo entre a horizontal e o lançamento, velocidade, seja 45 graus, tá? Então esse é o melhor ângulo para se fazer o lançamento oblíquo. Pessoal, então na aula de hoje nós vimos a fórmula para calcular a altura máxima. Desculpe que o português aqui, né, na frase ficou meio difícil de entender, né? Eu errei aqui, mas tudo bem. Mas o que nós estudamos hoje? Nós vimos a fórmula para calcular a altura máxima e a fórmula para calcular aí o alcance máximo, ok? Fique atento aí nos exercícios agora que nós vamos tentar resolver, mas faça o resumo dessa aula para fixação como atividade, ok? Forte abraço, aqui é o professor Marco. Tchau, tchau.